Vamos nos colocar de pé, irmãos, para a leitura da palavra do Senhor. Josué, capítulo 1. Irei ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Assim diz a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a tua palavra e te pedimos, a Deus, a iluminação do teu Espírito Santo para compreendermos a verdade do Senhor. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos para contemplarmos, ó Deus, as maravilhas da tua lei. Te pedimos isso, Senhor Deus. Abre, Senhor Deus, o nosso coração para recebermos a tua santa palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, Senhor Deus, do teu povo, tem misericórdia da nossa vida. E fala conosco, ó Pai, mediante a tua palavra, nós necessitamos ouvir a tua voz. Que a tua palavra, Senhor Deus, também venha sobre nós com poder, arrancando de nós, ó Deus, os nossos ídolos, os nossos pecados. Que a tua palavra venha sobre nós com poder, trazendo despertamento missionário para a tua vontade. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha sobre nós com o poder para glorificarmos a ti, assim como é devido, a glória devida ao teu nome. Nós te pedimos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, o livro de Josué é um livro bastante conhecido, porque é justamente o momento onde Josué lidera o povo de Israel, o povo hebreu, para possuir, para conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. Josué, portanto, é apresentado aqui nesse texto como esse líder, sucessor de Moisés, para conduzir o povo, passar o rio Jordão e então entrar na terra de Canaã e possuir essa terra juntamente com os hebreus, terra esta que foi prometida a Abraão, que foi prometida ao seu povo. Josué, portanto, é uma personagem muito importante aqui nesse livro, porque ele é chave, é um divisor de águas. Ele é quem faz de fato o povo entrar na terra de Canaã, conquistando, liderando, conduzindo o seu povo, o povo de Deus, nessa conquista da terra, em possuir a terra, em estar ali na terra. No entanto, esse líder, essa personagem, esse texto, esse livro, apresenta o protagonista, que não é Josué, mas que é Deus. Josué, a história, a conquista, o povo entrando na terra, é palco para revelar a glória de Deus, a grandeza de Deus, para entrar na terra, para passar o Jordão e desfrutar das benécias, promessas de Deus para o povo. Nós estamos diante de um texto que trata desse chamado, desse chamamento.
E Moisés, obviamente, atende a este chamado. Tanto no versículo de número 2, 3, 5, 8, 9. Na verdade, toda essa perícope que vai do verso 1 até o verso 9 está tratando desse chamado de Deus na vida de Josué, revelando assim o poder do Senhor, a graça do Senhor, a intervenção do Senhor, a direção do Senhor na história, não somente de Josué, mas na história daquele povo, a partir desse chamado. Assim como Deus chamou Josué, Deus também nos chama nessa noite. Assim como Deus chamou Josué para uma história, Deus também tem nos chamado para uma história. Assim como Deus chamou esse povo para desfrutar de certas benécias em Canaã, assim também Deus tem nos chamado para desfrutarmos de certas benécias dele para a nossa vida hoje. Como então nós atendemos ao chamado de Deus? Como nós então adentramos no plano e na história que Deus quer para a nossa vida? Como nós então somos conduzidos por Ele nesse chamado para desfrutarmos de suas benécias, para desfrutarmos de sua promessa, para entrarmos na Canaã que Ele tem preparado para nós, para recebermos de sua história, de suas intervenções, para sermos direcionados por Ele? Como é que nós atendemos ao chamado dEle para a nossa vida hoje? A primeira verdade, meus irmãos, é que nós atendemos o seu chamado com disposição. Nós atendemos ao chamado de Deus com disposição. Disposição, e é justamente isso que o texto está dizendo no versículo de número 2. Olhe para o texto. Mantenha a sua Bíblia aberta. É uma mensagem expositiva, de tal modo que o tema, pontos, aplicações estão cativas ao texto sagrado. No versículo 2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Deus falando aqui para Josué, conforme diz o texto no versículo 1. Deus fala para Josué dizendo no versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A primeira palavra de Deus para Josué é dispõe-te. Essa palavra, irmãos, no hebraico está no imperativo, né? É uma ordem, é uma convocação que diz respeito à disposição. Ou seja, Deus está dizendo literalmente para Josué: tenha disposição, dispõe-te. Não é, olha, se você tiver coragem, se você tiver disposto, se você tiver tempo, se você tiver talvez com a agenda acessível, aberta, se na sua agenda tiver aí um tempo, espaço para mim, para a igreja, para o povo, para... Não! Deus chega para Josué e diz: dispõe-te, disposição. Levante. Você tem uma obra para ser realizada. Você tem algo para realizar. Estou te chamando para você passar juntamente com o povo o Rio Jordão. Não somente você, mas toda a igreja, todo o povo. Disposição, dispõe-te. O evangelista Moody, comentando esse texto, tratando especificamente dessa palavra, ele diz que essa palavra é a mesma palavra de sentido no quartel, no exército, onde o general diz sentido e o soldado então está em prontidão, pronto, preparado. Ele não diz assim: espera um minuto, não, eu vou olhar aqui se tem alguma coisa na minha agenda, não, vou ver se está aberto aqui as minhas tarefas, se dá, se tem um tempo. Não, é sentido, é agora. Esteja pronto, prontidão. E meu querido irmão, nós atendemos ao chamado de Deus através desta disposição que Ele dá para nós, que Ele chama para nós, que Ele exige de nós. Disposição
para viver a vontade dele, disposição para atender a verdade dele, disposição para seguir de acordo com a orientação dele, disposição para servi-lo, disposição para estar na igreja, disposição para estar junto com o povo de Deus, disposição para estar junto com nossos irmãos e irmãs, servindo a ele na história que ele tem para nós aqui na IPBU, no bairro Universitário. Ele nos chama, nos convoca e diz para cada um de nós disposição para atender este chamado de pregar o evangelho, de anunciar o nome dele entre as pessoas aqui nesse lugar, de plantarmos essa igreja, de servir a ele, irmãos, na disposição que somente ele exige de nós. Talvez seu trabalho diga para você disposição em acordar cedo na segunda-feira, disposição de estar ali, disposição para você servir, disposição para você servir as mesas, disposição para você ter o seu salário no final do mês, disposição para você ir para um lazer, disposição para a família, disposição para as coisas, e muitas vezes temos priorizado, infelizmente, essas disposições relacionadas às coisas do mundo, coisas que não é pecado. Não é pecado a gente ter disposição para a família. Não é pecado a gente ter disposição para o trabalho. Temos que ter. Não é errado a gente ter disposição para um lazer, para um descanso, para um momento de férias. Não, não é errado. Agora, irmãos, é pecado nós não termos disposição para Deus. É pecado nós não priorizarmos essa disposição do reino. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós atendemos, portanto, ao chamado de Deus com disposição, com perseverança. Perseverança na palavra, perseverança em ouvir a pregação, disposição e perseverança em viver a palavra, disposição e perseverança em orar, em estudar a Bíblia, disposição em participar da igreja, disposição em ir, por exemplo, para uma classe de discipulado, disposição em vir para o culto de oração, orar por esse bairro, por essa cidade, pela nossa família, por esse projeto de plantação de igreja, disposição em vir para o culto de doutrina, aprender mais da palavra de Deus, as exposições no livro de Atos dos Apóstolos, onde a gente vê a igreja sendo plantada em Jerusalém, que é justamente norte, marca, lição para cada um de nós nessa plantação de igreja aqui no bairro Universitário, disposição em servi-lo em nossos dons e talentos, disposição em servi-lo com a nossa vocação, com o nosso chamado, disposição em servi-lo com o nosso dinheiro, com a nossa contribuição, com o nosso amor, com o nosso afeto, disposição em servir a obra de Deus, o reino dele. Não é disposição, irmãos, de servir simplesmente a igreja, a presbiteriana, uma denominação. Não é disposição simplesmente ou de servir a uma pessoa ou alguma coisa nesse sentido. Não, mas é disposição em servir ao Deus da nossa vida. Disposição em servir aquele que nos salvou, que nos redimiu. Disposição em servir aquele que nos libertou das trevas. Disposição em servir aquele que deu garantia de vida eterna, novo céu e nova terra. Disposição em relação àquele que mudou a nossa história, disposição em viver as prioridades do reino de Deus. Nós precisamos ter essa disposição. Nós precisamos viver. Dispõe-te, levante. Chega de acomodação. Saia da zona de conforto. Se levante, meu querido irmão, tenha disposição. Essa é a palavra de Deus para Josué, dispõe-te. A segunda verdade, meus irmãos, está aí, a partir do versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6, todos juntos.
Vamos lá? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Nós, irmãos, respondemos ao chamado de Deus, primeiro com disposição e segundo com coragem. Ser forte, né, e corajoso. Essas duas palavras, forte e corajoso, podem se limitar a uma só, porque são duas palavras que se unem, que é uma coragem, né, confiante em Deus, uma coragem confiante em Deus. Deus, portanto, está dizendo para Josué que ele tem que ter força e coragem, que ele não deve temer os inimigos, que ele não deve temer as circunstâncias. Quais eram as circunstâncias que ele deveria enfrentar? Primeiro, atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão, irmãos, não é um riacho, não é um rio pequeno. É um rio grande, com valas profundas. E diz o texto mais adiante que esse rio estava em cheia, estava transbordando. Então, havia a primeira dificuldade, a primeira circunstância era essa: atravessar o rio. Outras dificuldades surgiram mais adiante. Teriam, irmãos, que conquistar, não é, a cidade de Jericó. Não, uma cidade que era cercada, né, por uma grande muralha. Havia, irmãos, ali naquela região, gigantes. Um grande poder militar ali, dos heteus, dos amorreus. O povo temia. Tanto é que quando Josué e Caleb, juntamente com 10 espias, subiram ali em Cades Barneia para espiar a terra, todos eles ficaram com medo, temeram, porque era terra povoada de gigantes, grande poder militar, e voltaram temerosos, menos Josué e Caleb. Então havia aqui muitas dificuldades, muitas adversidades, muitas circunstâncias desfavoráveis. Mas qual foi então a palavra de Deus para Josué? Seja forte, meu querido. Seja forte, minha querida. Seja corajoso. Seja corajosa. Não sou eu que estou te mandando? Vai. Não tema o mundo. Não tema os homens. Não tema as circunstâncias, porque sou eu que estou te mandando ir. Vai adiante. E Josué, meu querido irmão, ele vai na certeza de que Deus está com ele, porque o texto diz aí no versículo 6: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar sob juramento, né, a terra que eu prometi dar a seus pais. Mas no versículo 5 ele diz: assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Você deve ir, você vai atravessar o Jordão, você vai conquistar a terra lá de Jericó, você vai tirar aquele povo que não pertence àquela terra. Essa terra pertence a vocês, e mesmo que o Jordão se levante, mesmo que Jericó se levante, mesmo que as muralhas se levantem, mesmo que os inimigos se levantem, mesmo que as circunstâncias se levantem contra, você vai, porque sou eu que estou te mandando, porque eu estarei com você, eu não vou te desamparar, eu estarei contigo de lado a lado. Vai, meu querido irmão, vai, minha querida irmã. É isso que Deus promete aqui para Josué: eu estarei contigo. E Josué vai, junto com o povo, passa o Jordão, as muralhas de Jericó são destruídas, eles conquistam aquele lugar, aquela terra é conquistada, aquela terra passa a ser de Israel, mas por causa de uma coisa só: porque Deus estava com eles. Eu serei contigo, eu não vou te desamparar, eu estarei com você. Qual é o segredo, irmãos, de vivermos essa coragem, de vivermos essa força, atendendo o chamado de Deus para a nossa vida? É a certeza de que Ele está conosco. A nossa capacidade não vem de nós, mas vem do Senhor. A nossa
Força não vem de nós, mas vem de Deus. A nossa liderança, aquilo que a gente faz, os passos que damos, vem unicamente do Senhor. É Ele quem fortalece, é Ele quem sustenta, é Ele que está na nossa vida. Eu me lembro, irmãos, do primeiro dia que eu fui pregar no Seminário Presbiteriano do Norte. Foi algo que atormentou o meu coração. Porque, para quem não sabe, minha adolescência, minha juventude na escola, eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou, de apresentar trabalho em colégio, não é? De falar em público, era difícil isso acontecer, eu corria disso. E aí Deus me chamou para o ministério, e eu fui me entregando, me dispondo para servi-lo. E eu fui para o Seminário Presbiteriano do Norte, o SPN, em 2011. E logo no primeiro semestre tinha a cadeira de homilética, que era a cadeira que é a preparação do sermão. Eu pensei, é só preparação, não vai pregar, é só para preparar. Então já vou me livrar de pregar em público, por causa daquela timidez que eu tinha, aquela angústia que eu tinha de falar em público. E aí o pastor Sivaldo disse, geralmente essa primeira cadeira é só a preparação do sermão mesmo por escrito, mas eu resolvi que vocês preguem também na capela do seminário. E meu coração gelou. E aí tinha que preparar o sermão, e na data certa tinha que pregar. Aí eu preparei o sermão e eu fiquei, meu Deus, o que é que vai ser, o que é que vai acontecer? E aquela angústia dentro de mim, aquele temor, sabe? Mas aí eu pensei comigo mesmo e disse, Senhor, se é o Senhor que está me chamando, o Senhor vai me capacitar. Se é o Senhor que está me chamando, o Senhor vai estar à minha frente, Senhor. Se é o Senhor que está me chamando, então me dá essa graça, me capacita. E pela graça de Deus, irmãos, eu pude pregar o primeiro sermão em 2011 no SPN, sermão de prova, e fui aprovado. Subi no púlpito da capela do SPN, um coração, sabe, tremendo, mas pude pregar, pude anunciar o Evangelho. E percebi, irmãos, durante os anos, essa capacitação de Deus de poder pregar. De alguém que não dava nada para si mesmo em relação a isso. Mas sabe por que a gente prega? Porque Deus capacita, porque Deus sustenta, porque é graça de Deus. Eu estarei contigo. Todas as vezes, portanto, que eu subo no púlpito para pregar o Evangelho, presbítero Júnior, eu tenho a convicção, Deus está comigo. E é somente por causa disso. Unicamente por causa dele. Porque ele está comigo. E por esta razão, eu prego o Evangelho, anuncio o Evangelho, falo de Deus, pela capacitação que somente o Espírito Santo concede àqueles que recebem do seu chamado. Portanto, nós não podemos ficar fazendo mapeamento das nossas circunstâncias, olhando para as adversidades, para as nossas dificuldades, para as nossas limitações. O que Deus requer de nós é, irmãos, coragem, é força, na certeza que Deus está conosco e tem capacitado a mim e a você nesse trabalho de plantação de igreja aqui no bairro Universitário.
Foi Deus, irmãos, que nos chamou, e por esta razão a gente vai adiante. A gente dá um passo, dá outro passo, porque Deus está conosco, porque Deus está à nossa frente, porque Ele tem sustentado a nossa vida. E a gente se pergunta: meu Deus, por que está acontecendo? A gente vê milagre toda semana, a gente vê milagre todo mês. Como é que isso está acontecendo diante de 2 meses, 3 meses? E a gente só tem uma única resposta: é Deus conosco. É Deus sustentando, é Deus do nosso lado, é Deus nos direcionando. E a gente não tem nenhuma outra resposta para dizer para as pessoas, a não ser esta: é Deus. Pastor, como foi que o senhor conseguiu? Às vezes eu tento pensar, olha, não tem resposta, é Deus. Pastor, como foi que aconteceu? É Deus. Pastor, e aquele lugar? É Deus. Pastor, e os recursos? É Deus. Não, deve ter alguma coisa. Não, irmãos, nada. É Deus. E com nada, com Deus, é tudo. Porque Ele é dono de tudo. Sabe por que Ele disse assim para Josué: você vai conquistar aquela terra? Porque aquela terra não pertence aos heteus, aos amorreus, mas aquela terra pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Sabe por que Ele disse para a gente: vai para o bairro universitário e vocês vão plantar essa igreja? Sabe por que está acontecendo? Porque esse bairro universitário pertence a Deus. Ele é dono desse lugar, Ele é dono dessa vizinhança, Ele é dono de tudo que existe aqui. Ele é dono de Caruaru, do Brasil, do mundo todo. O universo pertence a Ele. Ele é o dono dos donos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tudo pertence ao Senhor. E a gente pode pedir a Deus: Deus, a gente almeja isso. Deus, a gente deseja isso. E a gente pensa isso, mas na verdade é Deus que mostra para nós: vocês vão caminhar dessa forma, vocês vão agir isso, e eu vou dar isso, eu vou abençoar com isso, eu vou apresentar isso. Sabe por quê? Porque tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Recentemente a gente estava aqui com o pastor Mariano, quinta-feira, que é pastor da Junta Missionária de Pinheiros, e pela graça de Deus consolidamos uma parceria com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do pastor Arival. E a gente pensa: como pode acontecer isso? É Deus. É Deus. Ele é a razão. Porque eu me lembro, irmãos, no finalzinho do ano passado, lá para dezembro, eu procurando parcerias, e eu entrei em contato com o Arival, pastor Arival, e eles entraram em contato comigo dizendo: fechou parcerias para 2023, porque geralmente parcerias em junho, no final de junho, 30 de junho, então não tem mais parcerias. Você entra em contato comigo somente em 2023, em junho de 2023. Para a gente ter uma parceria para 2024. Aí eu: amém, está certo. Mas ainda insisti um pouco: mas não tem mais nada. Mas Deus, como é que vai? E aí, irmãos, quando foi umas semanas atrás, o pastor lá de Pinheiros mandou uma mensagem para mim e disse: olha, tem uma vaga de uma parceria, vocês querem? Eu disse: claro que a gente quer. É claro. É Deus, irmãos, que está conosco. Deus está passeando no nosso meio. Deus está conduzindo essa história. Essa região pertence ao Senhor, e você faz parte dessa história. Atenda esse chamado de Deus. Sirva nessa igreja local. O objetivo é expandir o reino de Cristo, propagar o evangelho de Jesus para aqueles que não conhecem, edificar a igreja e exaltar o nome dEle. Expansão do reino. A finalidade não é a igreja em si, a finalidade não é uma pessoa em si, a finalidade não é uma denominação em si, mas a finalidade, irmãos, é a expansão do reino, é o evangelho. É o nome de Cristo sendo divulgado, propagado, proclamado. Ele está conosco. Terceira e última verdade, meu querido irmão:
é que nós atendemos ao chamado de Deus obedecendo a sua palavra. Porque veja o que diz o texto, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, diz o texto, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então veja, há aqui, irmãos, uma instrução da parte de Deus para Josué: você deve ter o cuidado de fazer tudo que eu ordenei a Moisés. Em outras palavras, você deve obedecer a minha palavra. Veja o que diz mais adiante: dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ele está dizendo para Josué: você pode ter outras propostas. Você pode se desviar talvez do caminho, indo um pouco para a direita, talvez essa chama lá na frente pode esfriar. E você pode acomodar o seu coração com outras coisas. E colocar a prioridade em outras coisas. Isso pode acontecer naturalmente, porque somos pecadores. Naturalmente, irmãos, temos a inclinação de esfriar na fé. Naturalmente temos a inclinação de se desviar do propósito. Naturalmente temos a inclinação de não participar dos cultos, deixar isso de lado. Naturalmente isso pode acontecer. O que pode acontecer também é de pessoas, inimigos, outras coisas se levantarem para nos desviar do caminho, do propósito que Deus estabeleceu para nós, que Deus nos chamou para nós. No entanto, a palavra de Deus olhe, não te desvie, não vá nem para a direita, nem para a esquerda, não perca o rumo, não perca a direção, olhe para mim, olhe para a minha palavra, faça tudo que eu te ordenei para você fazer, faça tudo que está na palavra, faça tudo que o Espírito Santo chamou você para fazer mediante a pregação do Evangelho. Não te desvie, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não é somente no propósito do reino, mas por onde você estiver andando, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Você vai ser bem-sucedido por onde quer que andares. Infelizmente a gente procura andar por outros caminhos para sermos bem-sucedidos em alguns outros lugares, mas Deus está dizendo para nós: ande no meu caminho, priorize o meu reino e a minha vontade, e aí nos outros lugares também você será bem-sucedido. Bem-sucedido no trabalho, bem-sucedido na sua casa, bem-sucedido na sua família, bem-sucedido na sua vida, bem-sucedido nos seus estudos, nos seus planos como família, como marido, mulher, filho. Você vai ser bem-sucedido por onde você andar. No entanto, priorize o reino, o meu chamado para você. Lembre das palavras, né? A bondade, a misericórdia do Senhor certamente me seguirão. Não é que você vai andar e seguir essas coisas, mas as coisas, as benesses de Deus, a bondade dele é que vai seguir você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas é que Deus vai acrescentar. Então, você vai ser bem-sucedido por onde quer que andares. O versículo 8 diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja, o que o texto, irmãos, está dizendo é falar, é meditar dia e noite na palavra. A gente não pode esquecer da palavra, a gente não pode parar de pensar na palavra. E, meu querido, se você vem apenas no domingo, eu encorajo você a vir mais vezes no culto, a vir na escola bíblica de manhã, a vir no culto de oração, a vir no culto de doutrina, porque você tem que ouvir sempre a palavra, a direção de Deus. Aqui, irmãos, é dia e noite, é todo dia você deve ouvir a palavra de Deus, você deve ler a palavra de Deus, você deve abrir a palavra de Deus para não esquecer da palavra de Deus,
Portanto, você deve fazer isso. E eu encorajo até mesmo você vir para os cultos semanais. Se você pode, venha. Ah, pastor, eu largo do trabalho tarde. Venha do trabalho logo para a igreja. Como você está, participe dos trabalhos da igreja. Medite na palavra. Querido, é algo muito importante. É Deus preocupado com você. É Deus cuidando de você. É Deus interessado em você, para que por onde você andar seja bem sucedido, para fazer prosperar o teu caminho. É Deus tentando agraciar você com os detalhes da vida, das bênçãos dele, que ele só pode dar, só vem dele, para você, para nós. Ele diz, portanto, medita nessa palavra dia e noite. Verso 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Temos que obedecer a Deus, para a gente fazer tudo que está escrito, para a gente obedecer tudo que está registrado em sua palavra. Temos que meditar, temos que falar, para não esquecer e viver esta palavra. Disposição, coragem, obediência. Mas eu pergunto para você: você tem plena disposição? Você é perfeito em disposição? E seja sincero. Você é perfeito em coragem? Ou será que você fraqueja em alguns momentos? Você cumpre toda a lei de Deus? Você obedece perfeitamente tudo que está escrito? Obviamente que não. Nós somos pecadores. No entanto, Josué, que também é uma tradução de Jesus, Yeshua. Josué, querido, ele obedeceu. Ele foi corajoso o suficiente e disposto plenamente para nos conduzir para a terra de Canaã. Quem é o nosso Josué que nos conduz? É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Josué, portanto, tipifica Jesus, que recebeu a incumbência do Pai para ser disposto em nosso lugar, para ser corajoso nos representando diante de Deus, para ter o cuidado de fazer tudo que está escrito. Nós que não conseguimos, ele fez. O nosso Jesus, o nosso Josué, ele não falhou, ele não falha, ele é o nosso representante, ele está à nossa frente, conduzindo a sua igreja, conduzindo o seu povo, em todo o processo de plantação de igreja, sobretudo em toda a história da redenção. Nós somos conduzidos por Cristo nessa vida, porque Ele é o nosso segundo Adão, o nosso representante, aquele que veio e com disposição obedeceu e foi obediente a Deus até a morte de cruz, aquele que não temeu o inferno, nem mesmo Satanás, mas que deu a sua vida por nós, aquele que foi corajoso o suficiente para cumprir tudo que está escrito na lei e ser crucificado no madeiro diante de todos os detalhes, conforme todos os detalhes da lei. Ele, portanto, querido, é o nosso representante, o nosso Yeshua, o nosso Josué, o nosso Jesus que está à nossa frente, nos conduzindo, nos representando, e é por causa dele que vamos caminhando
Porque Ele está à nossa frente, Ele está à nossa frente dissipando, não é, os inimigos, tirando a mata, tirando as adversidades, tirando os jordões da nossa vida. Ele está à nossa frente tirando as muralhas de Jericó, tirando os gigantes, os heteus, os amorreus. Ele está à nossa frente tirando as trevas, tirando as adversidades, tirando tudo, e a gente só atrás seguindo. Só atrás seguindo. Porque Ele é o nosso representante. É Ele quem está à frente da nossa vida. É Ele quem está à frente desse trabalho. É Ele quem está à frente da nossa vida. Ele vai nos conduzindo até um dia chegarmos a Canaã celestial. E nós chegaremos. Não por causa da nossa própria disposição, ou da nossa coragem ou obediência, mas porque o nosso Senhor Jesus Salvador, Ele está à nossa frente. Fiquemos de pé e vamos orar.